Olá, meu nome é Michele e hoje nós vamos retomar o assunto que a gente estudou em vídeos anteriores aí, que é o movimento literário do simbolismo, né? Nos outros vídeos eu apresentei para vocês como que surgiu o simbolismo, onde surgiu, com qual propósito, analisamos as principais características deste movimento, fizemos uma análise de alguns textos aí, textos portugueses e franceses. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o simbolismo no Brasil. Vamos conhecer aí dois principais escritores brasileiros, tá? O simbolismo no Brasil, ele surge em 1893 com uma obra, né, chamada Missal e Broquéis, do Cruz e Souza. E o Cruz e Souza, juntamente com Alfonso de Guimarães, são os principais escritores aí do simbolismo brasileiro. Tá? Nós tivemos outros escritores dentro desse movimento, porém os que mais são cobrados, aqueles que mais caem, né, e os mais famosos, vamos colocar assim, são esses dois. Tá? O Cruz e Souza, ele tem até um apelido, ele é chamado de o Dante Negro, que faz alusão ao Dante Alighieri, né, autor da Divina Comédia. Assim como todos os escritores do simbolismo, o Cruz e Souza e o Alfonso de Guimarães vão carregar aquelas características que eu apresentei nos vídeos anteriores para vocês, né? A ideia da musicalidade, da linguagem vaga, daquilo que é ímpar, falar sobre o mistério, sobre a morte, sobre loucura. Então, as características simbolistas gerais nós vamos encontrar dentro desses, né, das obras desses dois escritores. O que eu tentei fazer aqui é buscar algumas características que de alguma forma se sobressaltam, né, que aparecem com maior relevância dentro da obra, né, do Cruz e Souza e depois do Alfonso de Guimarães, que eu vou apresentar também. Bom, um dos temas principais do Cruz e Souza é refletir sobre a existência do ser humano, trazer a ideia da transcendência espiritual, o quanto a nossa matéria, né, o nosso corpo, ele precisa ser anulado para que a gente tenha o nosso espírito liberto. E a gente só vai ter o nosso espírito liberto, né, depois da morte. Então é um dos assuntos principais que ele vai abordar aí, é essa ideia de transcendência espiritual, de morte, e aí, portanto, a religiosidade vai estar bastante marcante. Bom, uma outra característica que eu coloco para vocês é essa angústia sexual. Ele vai trazer esse conflito entre a matéria e o espírito, fortes apelos sensoriais, tá? E um outro tema bastante discutido é a escravidão. Por conta de ter sofrido, né, um preconceito aí muito grande em vida, ele vai colocar em suas obras uma obsessão pela cor branca ou por tudo que lembre, que tem uma imagem que se associe ao branco. Brilhos, neves, luares, ele vai abordar em suas obras, é uma das características marcantes aí do Cruz e Souza. Para que essas características, né, a gente possa aí ver na prática, eu coloco aqui para vocês um poeminha chamado Antífona. E nesse poema, ele já aborda a ideia, né, da religião e ele vai trazer algumas das características do simbolismo. Então, ele começa dizendo o seguinte: ó formas alvas, brancas, formas claras, de luares de neves de neblinas, ó formas vagas, fluidas, cristalinas, incenso dos turíbulos das aras, formas do amor constelarmente puras, de virgens e de santas vaporosas, brilhos errantes, mádidas frescuras e dolências de lírios e de rosas, indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume, horas do ocaso trêmulas extremas, réquiem do sol que a dor da luz resume, visões, salmos, cânticos serenos, surdinas de órgãos flébeis soluçantes, dormências de volúpicos venenos, sutis e suaves, mórbidos, radiantes. Forças originais, essência, graça, de carnes de mulher delicadezas. Todo esse eflúvio que por ondas passa, do éter nas róseas e áureas correntezas. Tudo, vivo e nervoso e quente e forte, nos turbilhões quiméricos do sonho,
passe cantando ante o perfil medonho e o trovão cabalístico da morte. Tá? Aqui são só alguns trechos, eu acabei aí, né, retirando algumas estrofes, o poema é bem maior, mas já dá para a gente ter uma noção do que vem a ser essa linguagem simbolista, né, essas características aqui que vão ser abordadas. Primeira delas, nessa primeira estrofe, ele vai abordar a ideia do branco, como a gente tinha visto, né? Essa obsessão pela cor branca, formas alvas, brancas, claras, luares, neves e neblinas, que é uma característica marcante deste autor. Uma outra questão é ele está invocando essas formas, ou seja, invocando essa língua portuguesa, essa escrita, está invocando esse texto, e esse texto que tem o quê? Vago. A linguagem vaga, a linguagem do simbolismo é essa linguagem vaga, tá? Depois ele vai trazer a questão da religiosidade, formas do amor constelarmente puras de virgens e de santas, né? Então trazendo aqui a ideia da musicalidade. O simbolismo, ele trabalha muito a questão da sinestesia também, esse jogo das sensações. Então você tem o visual aqui sendo trabalhado, o olfato por meio do incenso dos turíbulos, né? O turíbulo é o recipiente onde você coloca o incenso nos altares. Então a ideia do olfato, a ideia da visão. Depois ele vai trazer de novo a ideia do lírio, né? Da flor, dessa rosa, o cheiro, tá? E depois ele vai entrar na ideia da audição, que é a musicalidade. Então, indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume. Então você tem aqui, né, uma mega sinestesia, essas misturas de sensações. Continua aqui falando da ideia da religiosidade, né, visões, salmos, cânticos. E aqui nessa estrofe chama a atenção uma outra figura de linguagem, que é a aliteração, a repetição do fonema consonantal. Então você tem aqui salmos, cânticos, serenos, surdinas, órgãos, flebes, soluçantes, dormências, volúpicos, venenos, sutis, suaves, mórbidos, radiantes. Claro que eu enfatizei aqui, mas a ideia é esse S, né, essa sibilante repetidas vezes, que garante essa ideia de musicalidade, que era uma característica simbolista. Bom, depois ele vai dizer, né, sobre sonho, vai dizer sobre morte, que são temas aí abordados no simbolismo. Além dessa obra, eu selecionei aqui uma estrofezinha bem pequenininha, retirei também, né, o poema é bem maior, o poema chama Violões que Tocam, e aqui fica muito clara essa ideia de aliteração, em que ele fala lá na última estrofe o seguinte: vozes veladas, veludosas, vozes volúpias dos violões, vozes veladas vagam dos velhos vórtices velozes dos ventos vivas vãs vulcanizadas. Tá? Então olha esse V, esse fonema V, né, sendo repetido de forma a enfatizar, né, o som do violão ou essas vozes que estão em tumulto aí falando ao mesmo tempo. Aqui você tem claramente a sugestão, né? Isso é um poema simbolista. Sugere, deixa vago, deixa no ar. Bom, também trouxe para vocês, gente, um pouquinho de um outro escritor chamado Alfonso de Guimarães, tá? O Alfonso de Guimarães, ele vai trazer como principais temas o mistério, o espiritual, o sonho, também a ideia do amor e da morte, cheios de religiosidade, mas eu diria que o principal tema abordado por ele é a amada morta. Tá? Ele vai universalizar a sua amada. Em vida, né, ele perdeu um grande amor aí da sua vida e ele vai imortalizar essa mulher aí, esse amor que ele perdeu, e vários poemas vão falar sobre essa paixão aí que ele acabou perdendo.
Bom, então os poemas em que ele fala sobre essa amada morta, eles buscam se aproximar, né? Os versos buscam, esse eu lírico busca se aproximar com ela e tem, portanto, esse desejo de transcendência, esse desejo de estar ali com ela, né? Logo, portanto, esse desejo de morte. Aqui é uma das características simbolistas. E eu selecionei, tinha vários poemas do Afonso de Guimarães, né? É difícil escolher um deles, mas eu escolhi um dos mais famosos aí que a gente, né, fala de simbolismo, não tem como não falar sobre esse poema, que é o poema Ismália, do Alfonso. Aí ele diz o seguinte: quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar, viu uma lua no céu, viu uma lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar, queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar, queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Né? A delicadeza desse poema, né? A musicalidade com que é trabalhada por meio dessas rimas, por meio desse jogo, né, de antíteses, de céu e de mar, essas palavras contrárias de alma e de corpo, subir e descer, cheio de antíteses. Mas nós vemos aqui o grande tema do simbolismo, que é o tema da loucura, né? E quando essa Ismália enlouqueceu, ela subiu em uma torre. E ali ela ficava próxima do céu. E ao mesmo tempo ela via esse céu sendo projetado no mar, né? E a ideia, portanto, dessa loucura que a faz querer a lua do céu e também a lua do mar, e portanto se joga aí dessa torre e acaba morrendo, né? Portanto, ele vai dizer: sua alma subiu ao céu e o seu corpo desceu ao mar. Tá? Então, esse é um dos poemas assim mais clássicos, né? E que mostra essa grande sugestão do simbolismo, esse grande tema aí sendo explorado, que é a ideia da loucura, tá? E essa Ismália, né? Que vai desejar aí uma outra vida que não essa vida terrena nossa, assim como muitos escritores do simbolismo. Bom, espero que tenham gostado, tenham aprendido um pouquinho sobre o nosso simbolismo e a gente se vê nos próximos vídeos. Beijinhos!